Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. O Sim Notícias desta quinta-feira já está entrando no ar e você vai ver em destaque na edição de hoje. Canal que vai desviar a água da Lagoa Juparanã para o Rio Doce será aberto nesta sexta-feira. Seminário discute a tecnologia como ferramenta do ensino em sala de aula. Adolescente é baleado na porta de casa no bairro Planalto, aqui em Linhares. Fábrica de MDF vai gerar mais de 600 empregos diretos na região norte e começa a operar no mês de maio. Confira a coluna Canal Salto Alto com a jornalista Tati Serafim. E no último bloco do nosso telejornal, a entrevista de hoje é com o professor doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, Anderson Ramírez. Ele comenta a decisão do Supremo Tribunal Federal de negar o habeas corpus ao ex-presidente Lula. E o esporte você confere com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, você que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O trânsito na ponte que liga Linhares a Colatina e Rio Baranal vai funcionar no sistema Pare e Siga nesta sexta-feira. É que a Fundação Renova vai fazer a abertura de um canal para drenar o excesso de água acumulada da Lagoa Juparanã na região. A abertura do canal é para diminuir esse grande volume acumulado de água na barragem que separa o Rio Pequeno do Rio Doce em Linhares. Por causa da obra, pelo menos 40 famílias serão retiradas de suas casas na manhã desta sexta-feira. E nós vamos fazer toda a interdição do perímetro, onde vai acontecer aqui todo o processo de mobilização da obra, para que a gente consiga ter aí toda a tranquilidade de fazer a mobilização dos moradores que serão removidos durante o período da obra. O trânsito na ponte que faz a ligação de Linhares com vários municípios do Noroeste Capixaba, que inicialmente ficaria fechada, vai funcionar no sistema Pare e Siga. Segundo a Fundação Renova, a medida é apenas preventiva. Nós acordamos com o DR e com a Defesa Civil que nós vamos fazer um esquema de Pare e Siga. Então vão ficar 20 minutos a ponte fechada e 20 minutos aberto até aí a completar o período de 9 às 11 horas da manhã. Os moradores aqui da região deverão acordar ao som de uma sirene por volta das 7 horas da manhã. É um aviso para que toda essa área seja vistoriada, os moradores ribeirinhos ali do Rio Pequeno sejam retirados de suas casas. O trabalho de abertura do canal efetivamente vai começar por volta das 9 horas da manhã. A previsão é de que toda essa água acumulada aqui da Lagoa Juparanã demore pelo menos 45 dias para que escoe para o Rio Doce. A abertura vai se dar exatamente onde a gente está. Aqui a gente chama de secadeira. Então o controle de fluxo, da água aqui para o canal vai se dar de forma controlada, reduzida e cadenciada. Ou seja, nós vamos dispor de máquinas que vão fazer a abertura de forma assim lenta e controlada. Por isso que a gente destina de 9 até as 11 horas para fazer essa operação de abertura do canal. Devido ao grande volume de água acumulada aí, a pressão certamente é muito grande. Então há necessidade de se fazer isso de maneira bem calma, bem cautelosa. Exatamente. Isso aí são medidas de segurança que a gente tem, são procedimentos que visam justamente a garantia e a segurança de toda a operação. Somente em relação à condição que a gente tem aqui, pela pressão hidráulica, pelo volume que nós temos acumulado aqui ao longo do tempo. Além de se responsabilizar pela vazão de toda essa água acumulada, a Fundação Renova também vai ter que construir comportas nesta barragem para regular o fluxo. A ordem partiu da Justiça Estadual e o trabalho tem que ser concluído até o mês de outubro. Bom, a previsão, segundo a Renova, é de que os trabalhos terminem por volta das 5 horas da tarde e os moradores ribeirinhos possam voltar para suas casas. Um adolescente de 14 anos foi baleado ao sair de casa no bairro Planalto na tarde de quarta-feira. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares. O menor contou que quando abriu o portão da residência, um jovem de cor branca, estatura baixa e usando boné se aproximou e efetuou os disparos. Ele foi ferido numa das mãos e na coxa. O atirador fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. O crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde, nas proximidades do conhecido Campo do Tomatão. Em conversa com os policiais, o adolescente ferido disse suspeitar de que a tentativa de homicídio seja motivada por uma guerra entre gangues da região, mas não deu mais detalhes. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Linhares.
O Centro de Referência e Assistência Social CRAS do Interlagos retoma a oferta de aulas de hidroginástica, ginástica e artesanato das 6 da manhã às 6 da tarde. O reinício das atividades realizadas na extensão do CRAS acontece na próxima segunda-feira, dia 9 de abril. Os interessados em participar dessas aulas, que serão oferecidas, devem realizar sua inscrição no CRAS do Interlagos, das 6 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Lembrando que para se inscrever é preciso ser morador do Interlagos e ter cadastro único do CRAS. Bom, quinta-feira é dia da coluna Canal Salto Alto com a jornalista Tati Serafim. Oi gente, estou aqui gravando mais um vídeo com dicas de maternidade para vocês. Mesmo que você não seja mãe, você pode ser tia, pode ser madrinha ou conheça alguém que tem um bebezinho em casa e precisa dessa dica. Gente, uma das coisas que acontecem com a maioria das mães de recém-nascido é que o bebê não dorme. O bebê tem dificuldade para dormir. E é um grande problema. Por quê? Porque a gente não consegue descansar, a gente não consegue fazer nada. E a gente fica com dó também do bebezinho que não dorme. O bebê recém-nascido precisa dormir, porque é importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Então, aqui em casa, eu tô passando um grande perrengue. Por quê? A Helena dorme à noite, ela acorda até poucas vezes à noite, mas durante o dia ela não tá dormindo nada, gente, nada. E ela não tem nem 2 meses ainda. Até que apareceram anjos, ai, chorando, ela acordou. Até que surgiram alguns anjos na minha vida, que são as meninas do Ninho de Anjo, e me presentearam com um ninho, que nada mais é uma caminha para bebê recém-nascido. Eu vou mostrar para vocês e vou falar dos benefícios. Agora eu tenho que ir ali, que a Helena acordou e eu não tenho como gravar mais. Ah! E agora eu tô aqui com a minha princesa, que eu queria mostrar pra vocês como que eu deixo ela no ninho durante o dia. Eu coloco aqui, ó, em cima do sofá e ela fica protegida, porque não tem perigo dela rolar. E ela é bem esperta, tá? Ela vai fazer 2 meses ainda e ela já rola, ela já vira. E com o ninho não tem perigo. Ela fica aqui, eu consigo fazer as outras coisas durante o dia. E ela fica bem confortável. Eu coloco no sofá, ligo a televisão e pronto. Ela passa um tempinho aqui se divertindo sozinha. Né, meu amor? Né? Né que você gosta do ninho? Hã? Você gosta do ninho? Gosta? Uma das coisas que fazia ela chorar muito... Uma das coisas que atrapalhava muito o sono da Helena na hora de dormir no berço, ou ela dormia aqui no carrinho, ela dormia em cima do sofá e dormia em outros lugares que ela se sentia mais apertadinha, mais aconchegante. E quando a gente colocava no berço, ela começava a chorar. É porque no berço parece que fica solto, né? Tem um espaço grande no berço. E eu li alguns artigos que falam isso mesmo, que o recém-nascido não gosta de ficar solto, ele gosta de ficar apertadinho, de ter alguma coisa pegando ele para ele se sentir protegido. Então eu uso o ninho também como redutor de berço. Eu coloco o ninho dentro do berço e ela dorme dentro dele. E o legal desse ninho aqui, gente, é que ele tem essa cordinha aqui, ele é todo franzido e você pode tanto soltar quanto prender mais. Quando o neném é menorzinho do que a Helena, a gente pode apertar mais e ele vai juntar, né? Então vai proteger mais ela. E quando ela crescer mais, eu posso soltar e ele vai abrir. Tá vendo? Ele tem bastante espaço. Ele vai abrir mais para poder caber ela, né? Então, assim, dá para usar por bastante tempo. Eu super indico mesmo. Bom, é isso, gente. Olha, se você ainda não é inscrito no canal Salto Alto, vem aqui no YouTube, se inscreve para você receber em primeira mão toda a atualização que for feita aqui no YouTube. Todos os vídeos que eu postar, você vai ser notificado para você ficar por dentro e não perder nenhuma dica. Aproveita, passa no blog canalsaltoalto.com.br, confere nossas novidades. Além dos vídeos, tem matérias escritas, tem entrevistas, tem dicas de produto, tem várias coisas legais. Inclusive, tem várias outras matérias desse tema aqui, de maternidade. E tem dicas de beleza, dicas de moda. Olha, gente, é muita coisa bacana mesmo.
tudo voltado para o público feminino e aquilo que envolve esse público feminino, esse universo feminino. Os homens também têm que ficar por dentro, tá? Tem que saber o que tá rolando aqui, o que a gente gosta, o que a gente tá procurando se informar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! É isso aí, Tati. Obrigado por mais uma dica e até a próxima semana. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira em nossa região. A sexta-feira será com muitas nuvens e previsão de chuva rápida. As temperaturas em Linhares continuam em alta, mínima de 24, máxima 33 graus. Colatina com mínima de 21, máxima de 30. Em São Mateus, mínima de 22, máxima 32 graus. Em Vitória, mínima prevista de 23 e máxima de 30 graus. E a seguir você vai ver, seminário discute o uso da tecnologia como ferramenta nas salas de aula. É daqui a pouco. A primeira fábrica de placas de fibra de madeira de média densidade MDF do Espírito Santo está em fase final de instalação e pode começar a operação comercial em maio deste ano. Com investimentos de 480 milhões de reais, a empresa deve gerar mais de 600 empregos diretos. Localizada no quilômetro 19 da BR-101, no município de Pinheiros, a Placas do Brasil S.A. conta com capacidade de produção de 360 mil metros cúbicos e em abril já vai fabricar o primeiro lote de chapas de MDF. E a melhor notícia, é claro, a geração dessas centenas de empregos aqui na nossa região. Aconteceu em Linhares nesta quinta-feira o Seminário de Ensino Híbrido no Espírito Santo. A proposta é lançar mão da tecnologia como forma de potencializar o ensino nas escolas públicas, municipais e estaduais. Auditório cheio em Linhares para a apresentação do Seminário de Ensino Híbrido, o uso da tecnologia a favor da aprendizagem. Professores, pedagogos, diretores de escolas e outros profissionais participaram do seminário realizado durante toda esta quinta-feira. Nosso objetivo é, na verdade, implementar o que já está preconizado na Base Nacional Comum Curricular, que é algo que o Brasil todo está nesse movimento, né? E a própria base já traz na sua competência, que tem 10 competências gerais para nós trabalharmos, né, as competências junto aos nossos estudantes, é exatamente utilizar as tecnologias de forma responsável, com autonomia, e esse é o nosso objetivo aqui. Os participantes puderam acompanhar palestras com uma reflexão mais profunda sobre o tema, apresentando novas metodologias de aprendizagem, em especial tecnologias digitais que vão auxiliar os profissionais das redes estadual e municipais do Espírito Santo nas práticas em sala de aula. Nós acreditamos que as tecnologias precisam ser usadas, não dá mais para a gente dizer que isso não faz parte do nosso universo, então não dá para dizer que a escola não tem que trabalhar com isso, nós precisamos utilizar, sim, as ferramentas da tecnologia e de forma responsável. Então, é esse o nosso objetivo. A ideia do projeto é promover mais engajamento dos estudantes devido à aproximação da escola com a cultura digital. O ensino híbrido é uma das maiores tendências da educação do século XXI, que promove uma mistura entre o ensino presencial e propostas de ensino online. O próprio nome, né, ensino híbrido, né, que parece assim, o que é ensino híbrido? Né, duas formas de ensinar, presencial, online, né, online e offline, então assim, existem várias formas de ensinar utilizando a tecnologia. O ensino híbrido nos possibilita isso. Hoje, por exemplo, o nosso seminário está acontecendo em formato híbrido, onde as pessoas terão palestras, relatos de experiências exitosas com o uso da tecnologia de forma presencial e também através de vídeo. E a gente vê que isso é possível. Bacana, né? A gente aguarda com ansiedade a implantação desse projeto. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 420 a saca. Arábica 7, R$ 396. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 304 a saca. O esporte agora com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Como nesta sexta-feira é dia de agenda geral, hoje em especial lembramos que as inscrições para o segundo ciclismo solidário de Linhares vão se estender até o próximo sábado às 13 horas. Confira aí. Segundo ciclismo solidário Linhares, 8 de abril, neste domingo, hein? Largada final da Avenida Filogônio Peixoto, bairro Aviso.
Horários de largada 8h45 e 9 horas. Categorias Speed e Mountain Bike. Inscrições www.suainscricão.com. Por que as inscrições vão até as 13 horas? Porque a partir da inscrição vai começar a valer um seguro de 19 horas do sábado até as 19 horas do domingo para os participantes, segundo explica o organizador, o Cerqueira. No domingo, haverá medalhas para quem terminar o percurso e prêmios para os primeiros colocados por categoria, além de uma confraternização no Pontal. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, meu entrevistado é o professor Anderson Ramires, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, que comenta a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem ter negado o habeas corpus ao ex-presidente Lula. O bate-papo é logo após o intervalo. E a gente, nesse último bloco do Ciro Notícias, eu vou bater um papo, tendo o prazer de recebê-lo aqui novamente, depois de longa data sem ter a presença dele aqui, o professor Ramires, ele que é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. O professor Ramires está conosco aqui exatamente para comentar a decisão do Supremo de ontem, de negar um habeas corpus ao ex-presidente Lula. Tudo bem, professor Ramires? Seja bem-vindo de volta, depois de longa data. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Professor Ramires, que leitura a gente pode fazer? Havia, assim, toda uma mobilização, toda uma expectativa com relação a esse habeas corpus, E o que a gente pode entender em relação à lei, o que prevê a lei com relação ao trânsito em julgado em segunda instância, que é o caso do presidente Lula, que foi julgado e condenado por um tribunal colegiado, o Tribunal Regional Federal, 4ª Região, em Porto Alegre. E havia, toda essa discussão, pode ser decretada a prisão ou não e tal, e ele pediu esse habeas corpus ao Supremo, que acabou negando. Mas, enfim, o presidente não foi preso imediatamente. É verdade. Bom, é interessante a gente até compartilhar com a população que a expressão habeas corpus é uma expressão em latim que significa libere o corpo, ou dê liberdade ao corpo. As pessoas usam esse instrumento, essa ação judicial, quando elas se sentem ameaçadas no seu direito de liberdade, ou quando elas estão cerceadas, literalmente presas, e aí elas fazem uso desse instrumento. Aliás, eu já ouvi alguém dizer chamar de remédio constitucional, é mais ou menos isso? Isso, é porque remédio constitucional é uma expressão que se refere a algumas ações constitucionais, não apenas o habeas corpus, mas também o mandado de segurança, o mandado de injunção, tem outros remédios, Existem outros, mas eu gostaria de esclarecer que o habeas corpus, ele não é simplesmente endereçado ao Supremo Tribunal. Uma pessoa que estiver presa aqui na cadeia pública de Linhares e que, de algum modo, se sentir prejudicado, fui preso injustamente. Injustamente, é uma prisão ilegal. Pode ser feito um habeas corpus, pode ser feito esse documento e endereçado ao juiz da cidade. Que vai avaliar. Mas se o juiz da cidade mandou prender, pode entrar lá no Tribunal de Justiça em Vitória, do lado da Terceira Ponte ali. E assim segue. E assim vai seguindo. E não precisa ser advogado para assinar esse documento. Um habeas corpus, ele pode ser feito de próprio punho, pelo próprio cidadão. E esta ação, ela é prevista na Constituição da República, no artigo 5º. E lá está previsto que este instrumento, ele será manuseado sempre que uma pessoa tiver sido presa ou tiver sendo ameaçada de ser presa por abuso de poder ou por ilegalidade, uma prisão que não se cabe. Pois é, no caso do ex-presidente Lula, foi um habeas corpus, um pedido preventivo, porque ele não estava preso, Sim, aí se enquadra naquela ameaça de perda da liberdade. Entendi. Então, assim, o tribunal que julgou ontem o ex-presidente Lula é a Suprema Corte Brasileira, chamada Supremo Tribunal Federal. A instância máxima, Máxima. E ela tem uma função específica. Ela é a guardiã da Constituição da República.
A Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 1988, ela é protegida pelo Supremo Tribunal. É eles que interpretam. E ali havia um debate, um conflito jurídico muito interessante. Eu acompanhei mais de 11 horas de transmissões, desde os comentários, né, que os repórteres às vezes faziam, e também alguns comentaristas convidados, alguns colegas professores também. E aí eu estive ali fazendo aquele acompanhamento e observando que alguns dos juízes, chamados ministros do Supremo Tribunal, entendiam que a Constituição precisava ser respeitada quando ela diz que as pessoas terão que ser consideradas obrigatoriamente inocentes até que a sentença condenatória transite em julgado. Essas expressões meio que jurídicas, às vezes, ficam meio confusas, né? Mas o que funciona? Imagine uma esteira de uma indústria que as pessoas colocam o produto aqui e ela vai até lá. Até mesmo no supermercado, tem uma esteira que você coloca no caixa e ela vai dando aquela volta. Então, quando você coloca um produto em cima da esteira, ela vai transitando. Quando ela chega ali e ela cai naquele espaço fixo, terminou porque ela não anda mais. Entendi. Então, aquilo ali, ela transitou no espaço chamado julgado. É como se aquela parte física fixa fosse o chamado julgado, que os juristas chamam assim, e dali para diante ela não pode se mexer mais. Ela se torna coisa julgada, ela é imutável. Entendi. E aí havia um debate muito grande que os princípios da Constituição, eles não são absolutos, eles são relativos. Sim. Você pode discuti-los e eles não podem ser aplicados isoladamente e taxativamente. Eles cabem prova em contrário. Então foi onde o ganho da tese de que havia sim presunção de inocência, mas ela já não era mais 100%. Ela já estava, no caso, destruída ou desfeita, porque já havia uma decisão do juiz. Trânsito em julgado, né? Não houve ainda trânsito em julgado. Essa é a grande questão. O trânsito em julgado só vai haver quando não couber mais nenhuma espécie de recurso. Entendi. E ainda cabe recurso. O que não cabe mais é um juízo de provas de fato. O aspecto jurídico ainda pode ser questionado, mas o juiz de primeira instância e o tribunal regional são as instâncias responsáveis para julgar se o fato aconteceu ou não. Então, não se julga mais o fato, se julga só teoria jurídica a partir de agora. Entendi. O Supremo Tribunal não julga fato, julga teoria jurídica. Se está dentro, enfim... Se está dentro da legalidade, ou não. A garantia da Constituição, né? Bom, professor, então nós vimos aí a defesa do ex-presidente, inclusive, nesta quinta-feira, já disse que vai usar o que for possível, né? Vai recorrer da melhor forma possível para que o ex-presidente não seja preso. Mas, enfim, a gente vive aí dias de muita expectativa ainda, né? Eu digo até dias de muita tensão. Porque, como estávamos conversando um pouco antes nos bastidores, o brasileiro é um ser apaixonado. É verdade. Quando você tem um time, quando você tem um partido político, quando você tem uma religião em questão, muitas vezes estará envolvido ali uma paixão muito forte das pessoas. E você observa bem que uma pessoa apaixonada costuma brigar por causa da sua paixão. Sem dúvida. Então, assim, como estávamos comentando, às vezes um jogador faz falta dentro da área num jogo de futebol, e ali é pênalti. Mas o torcedor do time não aceita. Diz que não é, né? Não é. Então, assim, quem está arbitrando o jogo, quem está de fora, que não torce nem para um time nem para o outro, consegue falar com mais propriedade. Cabe a nós, formadores de opinião, e ao público em geral, que tem a consciência, né, de que precisa manter o equilíbrio e a paz social, de que esse é um processo legítimo, é um processo legal e que ele tem que ser questionado no âmbito jurídico. Quando vai para as ruas, quando a gente leva esse bate-papo para a rua, corre-se o risco muito grande de pessoas entrarem em conflito até físico. Entendi. O que não é uma coisa agradável nem recomendável, né? Pois é, professor. E até que ponto esse
essa discussão, esse ambiente político que acaba também se misturando a essa questão jurídica, acaba por influenciar e até, de repente, dificultar o trabalho do Supremo num julgamento tão sério quanto aquele. Isso, de certa forma, influencia ou o ministro ele tem que estar ali, o juiz tem que estar ali para julgar dentro da lei sem sofrer esse tipo de pressão? Olha, nós observamos ontem no julgamento que os ministros estavam, sim, sob pressão. Tanto é que entre eles mesmo houve um momento de conflito. Eu observei que as duas mulheres que são juízas, são ministras do Supremo, foram questionadas pelos colegas dela. Então elas foram assim, muito equilibradas, né? Como eu sempre admiro muito as mulheres nesse ambiente, que elas são sempre muito equilibradas, elas procuram ponderar sempre muito bem. E eu percebi que alguns ministros, 2 especialmente, ficaram bem irritados, né, com aquela paixão, com aquela veemência naquilo que estavam dizendo, não concordando com o que elas estavam decidindo. Mas ali cabia a decisão, cada um tem direito ao voto. Pois é. Professor Ramírez, a gente sabe e vê, até alguns especialistas comentarem, né, a Constituição ela traz a questão da presunção da inocência como assim, regra fundamental, a legalidade, a presunção da inocência vem em primeiro lugar, né? A gente ouve muito dizer que é preferível um culpado solto do que um inocente preso, né? É verdade. Caso não se consiga provar isso. Agora, essas decisões jurídicas que a gente vai tendo aí, nós tivemos primeiramente no Tribunal Regional e agora do Supremo, precisa haver um respeito maior a essas decisões, porque a gente vê comentários, porque o juiz tal está comprado, aqui há um complô, há uma conspiração para que o ex-presidente Lula seja preso. É algo que realmente o brasileiro precisa respeitar de maneira melhor essas decisões finais, né? Eu acredito que o Poder Judiciário tem passado por uma transformação depois da criação do Conselho Nacional de Justiça e a autoridade do juiz, ela precisa ser respeitada pela sociedade, até porque se você não respeitar a decisão do Judiciário, nós teremos uma terra de ninguém, cada um vai fazer o que achar melhor. E o brasileiro, ele não gosta muito da ideia de ter um poder da República, como é o Poder Judiciário, onde os seus representantes ali não são eleitos diretamente pelo povo. Então, o Poder Legislativo, os vereadores, os deputados, os senadores são eleitos pelo povo. O Executivo, prefeito, governador, presidente é eleito pelo povo. Voto direto. Mas o ministro do Supremo Tribunal é indicado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo, mas não é eleito pelo voto direto. Mas isso é bom que seja assim, porque o juiz não pode ficar a todo instante pedindo a aprovação da sociedade. Eu não sei se observou, mas eu gostaria de convidar os telespectadores que puderem ver as imagens da TV Justiça e ali do plenário do Supremo Tribunal, que ali tem uma imagem de Cristo crucificado ali. Eu, particularmente, na minha fé pessoal, eu não defendo crucifixo nem uso nada. Mas entendo que é um direito social brasileiro que aquele crucifixo seja ali um símbolo de uma injustiça praticada no passado, através do voto popular e do clamor social em que um inocente foi crucificado e morto. Esse clamor social, às vezes, é meio perigoso, né? Então, Jesus Cristo foi morto porque a sociedade clamou e o juiz teve que atender o anseio da comunidade. Então, por que os juízes alegam que estão usando aquele instrumento ou aquele objeto religioso? Estão utilizando como se fosse um objeto, simplesmente um memorial, né, simbólico religioso, de que eles não podem ceder à pressão do povo. Entendi. Tá joia, bacana esse bate-papo com o professor Ramírez, recebendo aqui essa aula, né, de Direito. Para a gente traduzir um pouco, né, todo esse episódio que ocorreu na noite de ontem. Claro que tem muitas outras etapas. Para a gente finalizar, professor, o que a gente pode esperar nos próximos dias aí? A defesa correndo de um lado e o processo caminhando nessa esteira, como disse o senhor, do outro lado. Nós podemos esperar coisas boas e também coisas ruins. As coisas boas, eu digo que o cumprimento das leis e a solução equilibrada e inteligente dos conflitos. O que é ruim, que eu temo que vai se
perpetuar ainda por alguns dias, são publicações nas redes sociais inverídicas, infundadas e até muitas vezes criminosas. Pessoas que às vezes fazem um comentário: o juiz é um ladrão. Isso é uma calúnia. A pessoa poderá ser processada e até chegar ao ponto de ter a sua liberdade ameaçada quando diz que alguém é culpado, não sendo aquela pessoa responsável por nenhum ato criminoso. O que é a presunção de inocência? Se eu falar que você é culpado de alguma coisa, eu tenho que provar. O ônus da prova está com quem acusa. Com quem acusa. Então, nas redes sociais, existem muitos juízes, treinadores de futebol, Tem muitos. Tem uma série Cada esquina tem um. Então, só que existe um grande problema. Existem profissionais como você que é capacitado para se comunicar. E hoje, nem todo mundo que tenha acesso à mídia social, que tem ali a sua transmissão ao vivo no Facebook, no YouTube, tem a capacitação jornalística de fazer uma reportagem, de fazer uma comunicação, dar uma determinada informação. Buscar os fatos, né? Então, assim, não é que a pessoa não deva fazer, mas deva fazer com responsabilidade ter cautela. E sabendo que, dependendo do que ela disser, poderá aquelas palavras se voltarem contra ela. Então tem que ter muita parcimônia, muita tranquilidade, né? É verdade. Sair aí pelas redes sociais, porque às vezes a gente acha que está ali numa comunidade, uma rede social, que é uma coisa informal, falando qualquer coisa, aquele ali está aberto para o mundo inteiro, né? Verdade. De repente você diz uma palavra ou acusa alguém de alguma coisa e aí está com problema na mão, né? Agora, espero que, se o ex-presidente Lula for inocente, que ele consiga provar a sua inocência. E se ele for culpado, que ele pague pelos erros. Independente de ser a favor ou contra, precisamos buscar um país mais justo, menos corrupto. Sem dúvida. Porque independente se o Lula é ou não corrupto, o Brasil está sucateado por questões de corrupção. Isso é inadmissível, né? Sem dúvida. Eu agradeço mais uma vez a presença do professor Ramires, né, retornando aqui ao nosso telejornal, nos ajudando a entender um pouco esse contexto jurídico, esse contexto de julgamento, enfim, de processos, que para nós aqui, às vezes é complicado compreender, mas enfim, o professor Ramires, com sua clareza, conseguiu traduzir com suas palavras. Professor Ramires, mais uma vez, obrigado pela presença, pelas explicações, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer. Tá joia. Bom, minha gente, a você da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA, eu fico grato pela audiência. Já o pessoal de Linhares e região, que sempre nos acompanha também, deixe sugestões na nossa página no facebook.com/tvcilinhares. Esta entrevista e o nosso conteúdo ficam disponíveis no nosso canal no YouTube, pode rever, compartilhar. E o nosso telefone da redação é este que aparece aí, é o 3373-2000. Eu agradeço a audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.